sobre a justiça da perspectiva do mundo espiritual. Hoje eu gostaria de falar da nossa perspectiva. Talvez fechando aqui o assunto, nós vamos ler o Salmo 23, o verso 3. Então diz a palavra de Deus: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Na verdade, o verso tem mais uma parte, refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Como os irmãos viram semana passada, eu falei como o inimigo tem apreço pela justiça e ele comparece lá sem parar, para nos acusar. Então, ele valoriza demais a corte celestial para poder provocar, nos levar a uma posição onde a gente provoca a ira de Deus. E aquela expressão, eu falei para os irmãos, é quando a gente desencadeia o processo de justiça que Deus é obrigado a cobrar, porque ele não pode se deixar zombar. Fazendo a recapitulação aqui, Gálatas 6, verso 7, tudo que o homem semear, isso também se fará, porque de Deus não se zomba. Então o inimigo sabe muito bem disso. Só que hoje eu gostaria de falar dos caminhos de justiça que Deus prepara em nosso favor. É claro que Deus sabe quantos processos o inimigo levanta contra nós, mas nosso Deus não é pego de surpresa. Ele não é pego pelo inimigo, ele não é encurralado pelo inimigo no seu próprio sistema de justiça. Ele, na verdade, uma das coisas que eu oro muito, agradecendo a Deus, são pelos caminhos de justiça. São as veredas da justiça que ele tem, onde ele abre os caminhos, onde o inimigo fecha. Onde o inimigo fecha para nos encurralar, usando a própria lei. Deus é o nosso juiz, esse que provê meios para que a gente tenha os caminhos e as saídas da nossa justificação. Então, esse verso, ele agradece quando Davi diz, ele me guia pelas veredas da justiça. Ele me treina no processo da corte celestial, ele me versa, ele me ensina. Então, eu quero discutir algumas coisas com os irmãos, a começar pelo fato de que uma das maneiras de Deus nos guiar pela vereda da justiça é nos dar amor à justiça. Então, eu vou só repetir aqui o texto de Mateus 5, verso 6, que é: buscai, isso é, o que tem fome e sede de justiça, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Deus precisa nos dar amor à justiça. E o verso que eu li semana passada, que é Mateus 6,33, o Senhor nos diz para nós buscarmos, em primeiro lugar, o seu reino e buscarmos a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Você percebe que as coisas que nós tanto buscamos, elas estão atrás de uma justiça de Deus, atrás de uma legalização para que coisas sejam soltas, sejam liberadas. Algumas coisas, ou talvez muitas coisas que Deus queria nos dar, estão presas. Estão presas atrás da justiça. Como a gente não busca o reino e não busca a justiça, as coisas ficam presas. Vou dar um exemplo que é muito comum, e está muito comum agora, nesse tempo de inverno, de falta de trabalho, de algumas pessoas na igreja, tanto aqui como em Chelsea, passando necessidade financeira. Nem todo caso é o mesmo, mas muitos casos a provisão financeira está presa atrás da falta de uma vida justa com Deus, de uma vida plena com Deus. Porque, só vou mencionar de passagem, eu não vou falar sobre finanças hoje, mas Deuteronômio 8:18, ele fala assim: lembrarás do Senhor teu Deus e te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar as palavras do pacto que Ele tem feito contigo. Há um pacto, há uma relação com Deus atrás do qual está essas coisas, essas finanças, essa provisão de Deus que é as finanças. A primeira coisa que Deus gostaria de nos guiar nas veredas da justiça é nos dar amor pela justiça, tá? Agora, eu gostaria de discutir uma das coisas que Deus gostaria de nos ensinar, que é o amor de Deus à justiça, tá? Deus está pedindo que a gente tenha amor à justiça, mas o amor de Deus, tá? A sua própria justiça. E eu quero ler com você aqui, esse texto aqui você pode abrir em Isaías 42, versículo 21.
Você pensa, por que Deus é tão preso na justiça? Ele tem amor à sua própria justiça. Deus ama a sua própria justiça, tá? Então isso é bem interessante, porque eu quero ver esse lado de Deus também no nosso estudo hoje. Isaías 42, 21, ele diz as seguintes palavras: foi do agrado do Senhor, por amor da sua justiça, engrandecer a lei e torná-la gloriosa. O que nós falamos semana passada e o que estamos falando hoje está baseado na natureza de Deus. Nós temos um Deus justo. A razão porque nós devemos amar a justiça, buscar o seu reino e a sua justiça. Que o nosso Deus, Ele próprio, ama a sua própria justiça. E por amor da sua própria justiça, Ele engrandeceu a lei, que é a sua palavra. Ele engrandeceu a lei e a tornou gloriosa. Mais uma vez, lembrando que o que nós sempre repetimos, o jargão, né, de ler a Bíblia. Porque o Senhor ama a justiça. Ele engrandeceu a lei, Ele sempre vai exaltar a sua justiça e a sua palavra. Então, por favor, ame a Bíblia, ame a leitura da Bíblia, por amor a Deus, por amor à justiça do Senhor. Que o Senhor tem prazer na sua justiça. Tá? Eu quero, mais uma vez, continuar defendendo a justiça pelo lado de Deus e falar para você que Deus, Ele não só ama a justiça por amor da sua própria justiça, mas por amor ao seu próprio nome, tá? Por amor ao seu próprio nome. Leia esse versículo comigo aqui. A começar pelo Salmo 23, o versículo 3. O que diz lá? Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Agora, mais uma vez, Deus ama o seu nome. Olha aqui, ó. Deus ama o seu nome. E aqui, se nós formos pensar em quantos mandamentos bíblicos, a começar pelos 10 mandamentos, que o primeiro mandamento, acho que o terceiro mandamento é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Deus ama o seu nome e Ele zela por ele. Ele vai defender o seu nome. Ele ama o seu próprio nome. E Ele nos guia pela vereda da justiça. Ele quer nos ensinar a vivermos na justiça, não é só por causa de nós. Primeira coisa é por causa dele mesmo, por amor ao seu próprio nome. Deus não quer que o nome dele que está sobre o seu povo esteja sobre um povo que não sabe andar nas veredas da justiça. A oração que nós vamos fazer, e talvez a gente pode parar várias vezes durante essa mensagem, é para pedir: Senhor, ensina-me as veredas da justiça. Hoje não tem a ver com o diabo, hoje tem a ver conosco. Ensina-me as veredas da justiça. Guia os meus pés na vereda da justiça. Nessa situação que eu tenho de injustiça, qual é a saída? Qual é a vereda que o Senhor proveu para eu andar em justiça contra aquilo que o inimigo está tentando me acusar? Por amor do seu próprio nome, Isaías 43, verso 25. Olha só que fantástico. Tá? Isaías 43, 25. Douglas, lê aí, por favor. Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Deus não nos perdoa só por causa de nós e tem a ver conosco. Eu queria que vocês olhassem sempre esse propósito de Deus, que Ele nos beneficia, mas é por amor dEle, é por causa dEle mesmo. Deus nos fez para Ele por causa dEle. Deus não nos fez por causa de nós. Ele nos fez para Ele. Então, lembrando de Romanos 11, 36, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então, essa ideia de alguém se empolgar com as coisas de Deus e começar a possuir é a ideia mais infantil que existe. Nenhuma igreja de pastor nenhum, nenhuma ovelha de pastor nenhum ministério é de ninguém, porque todas as coisas Ele faz por amor de si mesmo, até nos perdoar. Eu perdoo as tuas transgressões, eu as apago por amor de mim. Não é nem porque eu amo tanto você, não. Eu amo mais a mim. Por amor de mim. Por amor de mim eu faço isso. Agora, vamos seguir Isaías 48, versículo 9. E depois, versículo 11. Talvez a Pri pode ler para nós? 48, 9 e 11. Contudo, refreio minha ira por amor do meu próprio nome, e uso de ainda mais paciência,
para contigo por causa do meu louvor, a fim de que eu não te extermine. 11. Por amor de mim mesmo, por causa da minha própria pessoa, eu faço o que faço. Como posso permitir que o meu nome seja difamado? Ora, não dividirei minha glória com nenhum outro Deus. Eu acho o máximo Deus falar isso dele aqui. Eu acho que vale a pena a gente ouvir de novo esse texto, porque não tem a ver conosco, tá? Olha como Deus, por amor de mim, eu retardo a minha ira. Eu poderia ter destruído, mas porque eu me amo, por amor de mim, por causa do meu louvor, eu me contenho para contigo, para que eu não te extermine. Então eu queria pensar agora naqueles juízos que Deus adia. E alguém pode estar falando assim, Deus está adiando por causa da misericórdia dele com essa pessoa, ou por causa da misericórdia com essa cidade. Ei, muitas coisas não têm a ver conosco. Deus está fazendo por amor dele mesmo. E eu queria, no contexto do amor de Deus pelas suas próprias coisas, colocar aqui o plano do Senhor. Os planos do Senhor. Tá? Irmão, os planos do Senhor, eles são, às vezes, muito ignorados por nós. Na maioria das vezes, eles são ignorados por nós, porque a gente não tem uma mente que possa divisar esses planos. Então, eu queria só de passagem lembrar aqui Isaías 55, 8 e 9, tá? Só de passagem, eu queria só relembrar por que Deus faz as coisas por amor a si mesmo e não tem tanto a ver conosco, na maioria das vezes. Isaías 55, verso 8 diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como o céu é mais alto que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Nessa mensagem, nessa noite, diante da igreja do Senhor, eu quero louvar a Deus por Ele ser tão maior e fazer as coisas por amor de si. Fazer as coisas por amor de si. É muito infantil a gente pensar que Deus sempre faz as coisas por causa de nós, porque nós somos o povo do Senhor, os amados do Senhor. Eu sei que Deus nos ama, e eu quero falar essa mensagem sempre, mas ei, a gente não é o centro dos planos de Deus. Os planos do Senhor estão muito acima dos nossos pensamentos. O máximo que a gente pensa, o que é? Salvar o mundo. A gente está sempre pensando em nós. O mundo é nós. Uau, tem a ver com a gente. Deus quer que a gente todo vá para a eternidade. Continua pensando em nós. Deus quer que a gente viva eternamente no céu com Ele, glorificando o seu nome. Continua pensando em nós. E esses planos eternos que a gente nunca sondou nem vai, que ele fala que os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, assim como o céu é mais alto que a terra. Eu penso que lá no céu nós vamos ter essa surpresa. Eu achava que eu estava no centro. Eu achava que Deus tinha feito tudo isso por nós, e na verdade Ele tem feito por Ele. Eu penso que a igreja ainda não descobriu algumas razões profundas de adoração, como a gente muitas vezes vê no culto, os testemunhos, o que Deus fez por mim. Amém, mas está muito infantil ainda. Está muito infantil ainda. Ou como Deus é maravilhoso, Ele salvou essa cidade. E daí? Continua tendo a ver com a gente. Está muito infantil ainda. Sabe? De vez em quando a gente fala assim, não, a gente adora Ele pelo que Ele é, não pelo que Ele faz, como o irmão mencionou aqui no louvor, mas espera aí, a gente continua sem muita noção de planos eternos que não tem a ver com a gente. Deus é muito mais soberano do que colocar a gente no centro de tudo. Nós somos o motivo do seu amor, mas não somos a razão básica dos seus planos. Se eu fosse você, eu dava glória a Deus. Se eu fosse você, eu glorificava a Deus por a gente não ser o centro do universo. Mas Ele, o Senhor, por amor de mim, eu perdoo seus pecados. Por amor de mim, eu apago suas transgressões. E faço questão de ler de novo o 48, porque o 48 é chocante. O 48, o verso 9. Por amor de mim, do meu nome, eu retardo a minha ira. E por amor do meu louvor, eu me contenho para contigo. Isso é, eu não vou dar o veredicto agora para o inimigo, eu não vou destruir, eu não vou julgar. Não é nem por causa de vocês, não. Não é nem porque eu estou aumentando a vida de vocês, não. É por causa de mim mesmo. Porque eu não vou atrapalhar os meus planos.
Sempre. E Moisés fala, não, que o povo vai achar do seu nome. Muito bem lembrado isso, porque Moisés, quando pediu para Deus perdoar o povo, ele sempre colocou Deus em evidência e falou, é por causa do Senhor, que eles vão falar do Senhor, não de nós. E Moisés acertou. Moisés acertou no bullseye, ele acertou, porque ele chegou para Deus, não faça isso, não destrua o povo. Tipo assim, por eles, pode destruir, mas tipo assim, pelo Senhor, não destrua. O que eles vão falar? Que você tirou eles do Egito e você não conseguiu introduzir eles na terra. Eles vão falar, mal é do Senhor, não é de nós. Eu queria que esse ponto que ela levantou, você levasse para a oração. Por favor, leve para a oração. Quando a gente está defendendo uma causa, quando você for orar pelas suas filhas, fala para Deus assim, quem está orando é a mãe, mas não faz isso por causa de mim, não. Você não tem um plano com elas? Você não fez um plano por elas? Então esquece de mim e faz por causa do seu plano. Ele vai, opa, alguém está pensando nos meus planos. Não que tenha a ver só comigo. Deixa eu falar, nós pais, eu incluso, a gente vai diante de Deus para defender os nossos filhos, como se eles não fossem filhos de Deus. Como se Deus, tomou meu lugar. Tomou meu lugar. Está achando que eu esqueci. Está achando que os filhos dele não são meus filhos. Aí fica lá chorando. Eu não estou falando para você não fazer isso. Mas eu quero que você tenha ideia de que os nossos filhos, o que é os nossos filhos? Outros filhos de Deus que ele só arrumou através de nós. Mas ele que arrumou. Right? Gente, eu acho muito bom quando a gente sai de cena. Eu gosto, quando a palavra de Deus tira a gente de cena. Porque a gente está muito acostumadinho a ficar em cena. E o evangelismo que evangelizaram a gente foi assim, você é o máximo para Deus. Deus precisa de você. E Deus quer te abençoar. E você. E Deus quer te curar. Aí a gente pensa assim, eu sou o centro da igreja. Sem mim, nada Deus poderá fazer. E Deus, sem mim, é que você não vai poder fazer nada. Agora, olha, eu gosto do versículo 11, porque ele fala assim, por amor de mim é que eu faço isso. Por quê? Porque como seria profanado o meu nome? A minha glória não darei a outro. Então, quando Deus quer nos guiar pela vereda da justiça, diga comigo, é por amor do seu nome. Alguém entendeu, então, uma coisa nova aí do Salmo 23? Porque a gente decora, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, mas nunca pensou muito sobre isso. Right? Ele quer nos ensinar os caminhos da justiça por causa disso, tá bom? Agora, gente, eu quero colocar aqui como que Deus pode nos guiar pelas veredas da justiça sem nos ensinar os seus mandamentos. Como? Deus precisa nos ensinar. Salmo 25, eu gostaria que você ficasse no Salmo 25 em vários versículos comigo. Deus quer nos ensinar. Salmo 25, vou começar com o versículo 4, depois vou ler o 5, o 8, o 9, o 12, o 14. Eu queria que você orasse o Salmo 25. Sabe por que o Salmo 25 está na Bíblia? É para que nós oremos o que Deus quer nos ensinar. Guiar pelas veredas da justiça é treinar nos caminhos da justiça. Fazer de você um advogado nos caminhos da justiça. O que é um advogado? É um que defende a lei. É isso que Deus quer fazer de nós. Então, Salmo 25, verso 4. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Que são elas? São veredas de justiça. Por que eu não posso roubar? Porque é uma vereda injusta, eu não posso andar por ela. Por que eu não posso ficar sem perdoar alguém? Porque é uma vereda injusta. Por que eu não posso profanar o meu corpo? Porque é uma vereda injusta. Ensina-me, Senhor, os teus caminhos. Guia-me nas tuas veredas. Verso 5. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti espero o dia todo. Guia-me na tua verdade. Você sabe, a verdade de Deus só está na palavra de Deus.
não está na boca dos pregadores. Irmão, eu vi mais um absurdo. Um pregador, um pastor dirigindo um culto em inglês, não é no Brasil. Vou começar. Ele em cima de uma treadmill. O púlpito é uma treadmill. Ele está com o microfone na mão e ele está correndo na treadmill e dirigindo o louvor. Tipo assim, as pessoas não conhecem Deus não, irmão. Estão brincando com Deus. Estão achando que a igreja é academia, achando que a igreja é danceteria. O povo não conhece a Deus. Então, quando o Salmo está pedindo para me ensinar, é porque a gente precisa que Deus nos mostre a perspectiva dEle, a glória dEle, para a gente saber como adorar a Ele. Eu quero para o Salmo 25, versículo 8. Se você quiser anotar os versículos para você orar, eu vou te sugerir esses versículos aqui. Ore o versículo 4, o 5, o 8, o 9, tudo do Salmo 25, o 12 e o 14. Se você orar estes versículos, olha que oração tremenda na sua vida de oração. Versículo 8. Bom e reto é o Senhor, pelo que Ele ensina o caminho aos pecadores. Às vezes eu chego para Deus e falo esse versículo e falo assim, olha, tem um pecador aqui orando, e ele precisa que o Senhor ensine o seu caminho para ele, porque eu não sou um acertador, eu sou um pecador. Só que Deus, que diz que Deus é bom, e uma das formas dele ser bom, aqui no versículo 8, é que ele ensina. Se você não sabe o meu caminho, mas você quer saber, eu posso te ensinar. Agora, pausa. Porque eu não sei como que é a relação de Deus com os anjos. Eu sempre gosto de comparar, porque Deus trata os homens de uma forma diferente. A Bíblia não diz que Deus ensina os anjos, que Ele para ensinar os anjos. Não estou querendo dizer que os anjos não aprendem. Eu penso que um dia a gente vai poder conversar com eles e perguntar como que é essa coisa. Se eles crescem, se eles amadurecem, eu não sei. Eu sei que Deus disse que ia nos ensinar. Agora, irmão, para um pouquinho, por favor, e pensa no privilégio. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensina o caminho aos pecadores. Eu sou um pecador, mas eu quero acertar, como todos nós que estamos aqui. Então, o que Deus diz? Eu posso te ensinar. Ah, irmão, alguém dá glória aí, só um glória sozinho, só um assim. Porque o Senhor está dizendo, eu quero ensinar o meu caminho para você. Porque Ele quer me guiar nas veredas da justiça. Ele não pode me guiar sem me ensinar. Então vamos para o versículo 9. Guia os mansos no que é reto e lhes ensina o caminho. Ah, irmão, eu gosto de orar isso. Senhor, o Senhor prometeu ensinar o caminho. Eu estou aqui querendo saber que caminho te agrada nessa situação. Vamos para o verso 12. Qual é o homem que teme ao Senhor? Qual é? Este lhe ensinará o caminho que deve escolher. Ah, irmão, são muitas as promessas aqui nesse salmo de ensinar as veredas da justiça. Finalmente o verso 14. O conselho do Senhor é para aqueles que o temem. Ele lhes faz saber o seu pacto. Irmão, olha quantas promessas de Deus de revelar coisas ocultas aqui. Ele ensina as veredas, Ele ensina o caminho. Se você teme, Ele quer te ensinar. Aqui Ele quer ensinar o pacto e trazer você para o seu conselho. O conselho do Senhor é para aqueles que o temem. Isso é, Deus não divide essas coisas com qualquer um. Deus realmente não abre o seu ensinamento das veredas da justiça. Por que muitos crentes na igreja não conhecem as veredas da justiça? Porque não tem fome delas, porque não clama por elas, porque não tem essa perspectiva que o Salmo está nos apresentando aqui. E a razão está nesse versículo triste que eu vou colocar no quadro agora, que é rejeitar o conhecimento, tá? Oséias 4, versículo 6. Você sabe, isso é muito citado. Oséias 4, 6, que diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Só que geralmente as pessoas só citam até aí. O que elas não leem é o resto do versículo, que diz assim: porquanto rejeitastes o conhecimento. Ah, então não era porque não tinha conhecimento disponível. É porque tinha e as pessoas rejeitou. É do tipo assim, você chegar na favela, montar uma escola e chamar as crianças da escola e dizer para elas, tem material grátis, nós vamos ensinar todo mundo a ler, e um Joãozinho falar assim, mas eu não quero, e daí?
Eu não quero. Não, mas a gente quer te ensinar. Mas eu não quero, companheiro. Vai me obrigar? O conhecimento está disponível, ele pode ensinar. Nós rejeitamos as veredas da justiça, não porque elas não estão disponíveis, não porque elas não podem ser ensinadas, mas porque há uma rejeição do conhecimento. Agora eu vou dar uma pausa antes de ler o resto do versículo. Eu estava conversando com uma pessoa no Brasil por telefone, da minha família, uma pessoa que está na igreja há muitos anos, e ela admitiu para mim que, sendo crente há tantos anos, eu estava compartilhando uma dessas coisas que a gente tem ensinado aqui, ela falou, eu já deveria saber disso, eu deveria ter buscado aprender isso, mas eu nunca busquei. Então, é assim que se rejeita o conhecimento. Você só ignora. Em outras palavras, a igreja evangélica, ela não teria que ficar dependendo só dos pastores. Porque eu já falei várias vezes que, como os pastores não ensinam, o povo não tem culpa. Só que o povo tem culpa. Por quê? Quando você está no banco e está vendo que não está sendo ensinado, mas você está clamando pelo conhecimento, o que Deus vai fazer? Não, eu não vou te ensinar. Porque você tem que ficar debaixo desse pastor que só sabe esse pouquinho. É assim que o Espírito Santo fala? Ele passa ou não passa por cima? Ele vai te revelar ou não vai? Se você tiver uma fome e uma sede. Mas eu te pergunto, o povo tem? Não, o povo... A pessoa diz, não, esse pastor não sabe nada, eu não sei nada também, então a gente está numa boa e vamos seguir adiante. 20, 30 anos para frente. Mas é assim, é assim. Porque essa pessoa admitiu para mim que mesmo estando numa igreja onde não ensinava nada daquilo, ela tem a Bíblia em casa, ela poderia ter lido o suficiente, ela poderia ter buscado o conhecimento e não rejeitado o conhecimento. Então, como é que você rejeita o conhecimento? Não é porque ele não está disponível, é porque você ignora. Então, o resto do versículo diz assim, porque rejeitaste o conhecimento, eu te rejeitarei, não serás mais sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Então, as veredas da justiça, elas estão disponíveis para ser ensinadas. Ele prometeu ensinar, mas nós rejeitamos por ignorar a lei, e Deus nos ignora e ignora a nossa descendência e nos rejeita como sacerdotes. Por que Ele nos rejeita como sacerdotes? Porque a gente não tem lei para advogar. O sacerdote é um advogado espiritual. Eu achei o máximo um sonho que eu tive há um tempo atrás. Eu creio que ele se encaixa bem com o que Deus tem plantado na minha vida. Porque eu estava numa reunião de advogados. Eu era um do grupo de advogados que estava ali. E eles estavam reunindo grandes advogados para resolver um caso muito especial, um caso muito grande. Não sei o que era, eu sei que eu estava no meio, só isso que eu sei, que eu estava lá. Porque se Deus me ensinou a palavra, Ele me fez um advogado do mundo espiritual. Ele me fez como um advogado para advogar suas causas. Esse é o sacerdócio. É quando você vai diante do juiz, com a lei, advogar a causa, seja da família, seja do mundo, da igreja, de quem quer que seja. Esse é um advogado preparado na lei. Preparado nas veredas. Alguém diz comigo, Ele me guia nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Qual o prazer de Deus? Olhar para um povo que é versado nas veredas da justiça e sabe advogar dentro da lei. Agora, eu quero começar a falar um pouco mais sobre o prazer de Deus de fazer a gente esse advogado que pleiteia com a lei, no capítulo 59 de Isaías, e nós estamos aqui discutindo sobre ser treinado nas veredas da justiça, tá? Ser treinado nas veredas da justiça, advogar com a lei. Se você é treinado nas veredas da justiça, se você é guiado nas veredas da justiça, você passa a aprender a advogar com a lei. O capítulo 59 de Isaías começa não muito bem, porque ele começa já nos acusando de que são nossas iniquidades e nossos pecados, no versículo 1 e 2, que impedem a mão de Deus para agir. Eu queria que você notasse isso que Deus fala no verso 1 e 2. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo
para que não possa ouvir. Mas as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. E presta atenção nessa última frase. E escondem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Por causa da justiça de Deus, ele não pode responder, às vezes, o seu povo clamando. Aí ele começa. No versículo 4, ele pede, ele diz que não há pessoas que conseguem invocar a justiça com retidão. Não há quem invoque a justiça com retidão. Isso é, não há um advogado treinado nas veredas da justiça que venha perante mim para invocar a justiça, a minha justiça do meu trono em favor deles. Não vem invocar com retidão. Deixa eu dizer como que geralmente a gente comparece no trono celestial ou perante a corte. Hoje eu não estou falando em relação ao diabo e o mundo espiritual. Hoje eu estou falando como a gente lida com a corte celestial. Ao invés de chegar e invocar com retidão a justiça, a gente invoca com sentimentos. A gente geralmente traz os nossos sentimentos na corte celestial. Senhor, olha como eu estou me sentindo, eu sou teu filho, etc. Algumas coisas que a gente fala são reais, são verdadeiras. Nós somos filhos de Deus mesmo. Ele precisa nos defender porque somos filhos. Mas nós chegamos não na base da lei. Invocar com retidão, com a lei. E esse versículo 4, ele ainda adiciona isso aqui. Não há quem pleiteie com verdade. Invocar a justiça com retidão, pleitear, que é advogar, tá? Pleitear com verdade. Sabe, Deus precisa nos guiar nas veredas da justiça, nos ensinando a pleitear com verdade. Aqui entra a confissão, entra falar as coisas encobertas, porque na corte a gente precisa trazer a verdade. O que Deus está dizendo é, não há quem invoque a justiça. Ele está sentindo falta de pessoas treinadas para vir perante o seu trono, pleitear com a verdade. O capítulo inteiro do 59 é um capítulo em relação à justiça. E eu quero seguir para o versículo 9 e 10, apenas para colocar alguns pontos do capítulo, não o capítulo todo. Nos versículos 9 e 10, nós temos uma descrição da situação que está mal. E o verso diz, pelo que a justiça está longe de nós. Presta atenção nisso. E porque ela está longe de nós, a retidão não nos alcança. E olha como as expectativas nossas ficam frustradas. Esperamos pela luz e só há trevas. Sabe quando você está esperando Deus revelar as coisas, alumiar as coisas, e as coisas estão ficando cada vez mais pretas, em vez de melhorar, as coisas pioram? A justiça está longe de nós. Esperamos pela luz e vêm as trevas, pelo resplendor e terminamos andando na escuridão. Sabe, na Bíblia não é muito suposto a gente andar no escuro. Não estou dizendo que é suposto a gente entender tudo. Não. Deus não vai nos fazer entender tudo. Mas não é suposto a gente andar perdido, apalpando nas trevas, sem saber o que está acontecendo. O versículo 10 continua esse cenário terrível. Apalpamos as paredes como cegos. Por que isso? Porque falta justiça. A justiça está longe de nós. Como os que não têm olhos, nós andamos apalpando. Irmão, tem muito crente, estou descrevendo a vida de muito crente aqui. Espero que não tenha nenhum aqui, nessa situação. Tá? Tropeçamos ao meio-dia, imagina isso, irmão. E como no crepúsculo. E entre os vivos somos como mortos. E toda essa situação negativa é porque nós estamos longe da justiça. O versículo 9 e 10, ele descreve como a justiça não chegou a nós, a coisa vai ficar ruim. Eu queria fazer uma pausa aqui, para falar mais uma vez, que alguns testemunhos na igreja, irmãos, eu vou continuar ouvindo testemunho, nunca vou parar de dar oportunidade para testemunhos. Mesmo que é certo, que é errado, mesmo que as pessoas, alguns acertam, outros erram, dessa merda. A igreja precisa testemunhar. Mas deixa eu falar, alguns testemunhos não são testemunhos. Eles são uma descrição do que não era para acontecer na vida da gente.
sabe? A pessoa chega e fala, irmão, eu estava preso e eu quero dar um testemunho que Deus me tirou da cadeia. Tá bom, e por que você estava na cadeia? Ah, porque não era para dar esse testemunho, irmão. Você não era nem para ter ido para lá. Deus não era para nem ter tido o trabalho de ir lá, tirar você de lá. Mas, então, é incrível como eu vejo o povo de Deus justificar esse versículo aqui, esses dois. Está tudo preto, está tudo ruim. Irmão, eu perdi tudo. Irmão, perdi meu casamento. Irmão, eu perdi aquilo. Irmão, eu estava doente. Irmão, não sei o quê. Mas, irmão, Deus é maior. E Ele foi lá e me tirou. A igreja, aleluia, glória a Deus. Amém. Eu sei que está tendo um livramento aqui, mas não era nem para acontecer isso. Não era. Mas a gente justifica todo o mal que acontece com a gente. O Espírito Santo fala comigo na hora, ele fala comigo na hora, ele fala, não era para ter acontecido isso. Não era nem para estar dando esse testemunho. Eu falei, deixa passar, Jesus, deixa passar, deixa passar. Deixa passar para os irmãos ir aprendendo. Agora, o versículo 14, aqui, olha só. Nós temos aqui, no capítulo 59 de Isaías, essas palavras. O direito se tornou atrás e a justiça se pôs de longe. Hoje é uma aula de direito. Hoje é uma aula de justiça. Hoje é mais uma aula de direito. Só que não tem nada a ver com o inimigo. Quarta-feira passada, a gente estava falando do quanto ele vem lá, mas eu quero saber se nós estamos sendo guiados. Ei, Deus sabe que o inimigo é super treinado nisso aqui. E ele sabe usar a justiça, mas Deus quer guiar a gente, Ele quer treinar a gente, Ele quer fazer da gente esse advogado que o inimigo olha, ei, olha quem chegou, já perdi a causa. Já perdi a causa, porque o cara entende do que está fazendo, sabe orar, sabe falar com o juiz. Irmão, a gente não sabe falar com o juiz. A gente não vem com a verdade, não vem com a retidão, vem com sentimento, vem com outros motivos, vem chorando, vem, etc, etc. Então, no verso 14, ele diz que o direito se tornou atrás, a justiça se pôs de longe, e olha, a verdade anda tropeçando nas ruas, e a equidade não pode entrar. As palavras de Isaías 59, elas me tocam bastante, porque Deus está descrevendo o porquê Ele não pode dar um veredicto a nosso favor, muitas vezes. Mais uma vez, irmãos, olha, o direito se tornou atrás, a justiça se pôs de longe. Por quê? Sendo que Deus está aí para fazer justiça, Ele quer nos defender. A verdade desfalece, presta atenção, e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. E o Senhor ouviu e desagradou-lhe não haver justiça. Como Deus se desagrada de não poder nos defender, no versículo 15. Tá? Então, eu queria prosseguir falando que Deus quer que nós entendamos a realidade do processo da corte celestial. Ele quer treinar a gente nas veredas da justiça. Agora eu gostaria de levar vocês para Isaías capítulo 54, o versículo 16 e 17. E eu vou pedir para quem achou aí, puder ler enquanto eu escrevo aqui. Isaías 54, 16 e 17. Você tem? Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça, que vem de mim, diz o Senhor. Obrigado. Por favor, verifique o que Deus gostaria de nos ensinar sobre o processo de justiça da corte celestial, em que no versículo 16, Deus gostaria que nós entendêssemos essas palavras que eu quero interpretar da seguinte maneira. Olha, eu criei o ferreiro. Bem, nós sabemos o que é um ferreiro. É uma pessoa que forja uma ferramenta no fogo.
Só que eu queria que vocês entendessem esse ferreiro aqui como o diabo. Ele é o que forja uma arma, porque no versículo 17 diz assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Mas então foi preparada uma ferramenta, foi preparada uma arma. Quem fez essa arma? O ferreiro. Deus está dizendo: eu não quero que vocês ignorem que, em primeiro lugar, há um ferreiro. Ele mais uma vez está colocando o acusador aqui, aquele que fabrica uma arma, não é de plástico, não é BB gun que fala? BB gun é um gun real ou é só machuca, né? Então não é uma arma verdadeira, é uma arma real, é uma arma que vai nos machucar. Esse ferreiro não está fazendo a arma de brincadeira. Satanás não é um ferreiro que, vou brincar aqui de fazer uma flechinha. Ele está fazendo um negócio que, ele tá planejando um negócio que vai dar certo. Presta atenção. Deus está dizendo: eu reconheço, porque eu permiti que haja um ferreiro. Ele diz: eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo e produz a ferramenta. E eu criei o assolador para destruir. Está falando do mesmo. Em outras palavras, há um advogado de defesa, de justiça, que vai promover um caso contra vocês. Ele vai promover um caso contra vocês. Só que olhe para o versículo 17, a minha promessa. A minha promessa é a seguinte: toda ferramenta preparada contra ti, ferramenta legal, tá? Ferramenta. Irmão, eu gosto dessa expressão bíblica, porque o que a Bíblia está dizendo aqui é de um caso legal, e Deus está chamando de ferramenta. Por quê? A única trunfo, a única cartada, a única arma que o inimigo tem na mão é essa ferramenta que ele forjou. Como que ele forja essa ferramenta? Andando de rodear a terra e passear por ela, buscando as evidências e montando o caso. Aí ele tem a ferramenta. Agora eu posso atacar com isso. Mais uma vez quero lembrar o caso, agora eu vou voltar ao diabo, porque aqui estamos falando dele, do ferreiro, vou me referir à aula passada, quando eu falei sobre os midianitas, que a Moabe não conseguiu amaldiçoar Israel. Procurou um ângulo, não deu para amaldiçoar. Procurou outro ângulo, não deu para amaldiçoar. Procurou outra brecha, não deu para amaldiçoar. O que é isso? É o diabo rodando, procurando a quem possa tragar. E ele roda, e por que ele dá mais outra volta? Porque ele deu essa volta e não achou. Ele falou: não, vou dar mais um tempinho, dou outra volta. De repente, ele vai dormir no ponto, vai esquecer que tinha que estar orando, que tinha que estar buscando, vai fraquejar. Por que ele dá voltas e voltas? Porque ele pensa assim: não estou conseguindo atacar porque eles estão bem, mas esse povo cansa, eu conheço eles, eles relaxam. E no momento que ele estiver relaxado, eu achei o motivo de formar minha arma. Eu me lembro do sonho que eu tive com aquele demônio, que eu já falei para os irmãos, que ele subia a escada na casa que eu estava e ele tentava abrir todas as portas de vidro, mas eu fechava a porta. O diabo estava de um lado e eu estava do outro. Era um demônio, eu sabia. E eu segurava a porta e ele não entrava. Ele ia pela janela, eu segurava a janela. Ele rodeava a casa inteira e ele não conseguia entrar. Aí ele descia a escada e sentava no banquinho lá embaixo. Eu desci e sentei do lado dele no banquinho. Aí ele virou para mim e falou assim: eu luto contra você até você cansar. Ele falou assim: você cansa, mas eu não canso. Ele falou desse jeito para mim. E no momento que você cansa, é a hora que eu entro. Ele falou desse jeito para mim, na minha cara. Ele falou: na hora que você cansa, é a hora que eu entro. A hora que o crente diz assim: ah, quer saber? Fala isso não, irmão. Ah, chega. Fala isso não, irmão. A palavra de Deus diz: não nos cansemos de fazer o bem. Porque no momento que ele dá uma volta, não achou, deu outra volta, não achou, 50 voltas, aí na 51 ele acha, valeu a pena eu ficar rodeando, valeu a pena, porque agora eu achei. No caso de Israel, ele só precisou fazer Israel demorar perto dos midianitas e os homens conseguiram ver as mulheres midianitas. Foi só isso. Foi o suficiente para achar a brecha. Agora, a primeira provisão de Deus é:
toda arma forjada, preparada contra nós. E a segunda coisa que ele fala, eu não sei se você já percebeu aqui, toda língua que se levanta em juízo. Língua que se levanta em juízo. Você sabe o que a maioria das pessoas prega nesse versículo? De gente falador na igreja. Isso aqui não tem nada a ver com seres humanos. Ah, porque o irmão está falando mal de mim, Deus falou que as línguas que se levantar contra mim vai cair por terra. Você não sabe o que está falando. Se você acha que é a língua das pessoas que vai fazer alguma coisa no mundo espiritual, você não sabe quem está falando. A língua aqui é a língua do diabo. É a voz dele falando contra você na corte celestial, a qual você nunca nem sonhou que ele tem algo para falar de você e você não está nem se importando com o que ele tem para falar de você. Só que eu vou te dar vários versículos agora para te mostrar como Davi conhecia essa língua e ele lutava contra ela. Primeiro, Salmo 3, o versículo 7. São vários versículos no livro dos Salmos que eu quero olhar com você a partir do Salmo 3. Eu queria que você aprendesse a calar a língua na corte celestial a partir dessas orações de Davi, no livro dos Salmos. A primeira delas é o Salmo 3, verso 7. Davi diz assim, ó: levanta-te, Senhor, salva-me, pois tu feres no queixo todos os meus inimigos, tu quebras os dentes aos ímpios. Eu tenho certeza que a maioria de nós, quando lê esse versículo, sempre pensa em pessoas. Deus quebra os dentes dos ímpios. Nunca vi Deus fazer isso. Eu nunca vi nem ele botar cárie. Nem isso ele não faz. Quanto mais quebrar os dentes das pessoas. Davi está falando dos demônios, Davi está falando da língua que se levanta contra ele. E eu gosto dessa expressão, quebrar os dentes. Eu não sei se você já orou, já pediu para Deus o que Davi pede. Senhor, quebra os dentes deles. Porque os dentes deles estão rangendo contra nós na corte celestial. Você acha que essa expressão aqui é inspirada pelo Espírito Santo ao escrever o Salmo? Já que você está no Salmo, vai comigo para o capítulo 35 do Salmo. Eu posso ensinar uma coisa para os irmãos? Quando você se referir ao livro dos Salmos, o Salmo não tem capítulo. Porque lá em Chelsea sempre os irmãos vão ler o Salmo e falam, vamos abrir no livro do Salmo, capítulo 100. Não, irmão, é o Salmo 100. O Salmo já é o Salmo 100, não tem um capítulo. Ele tem versículo, Salmo 100, versículo 1, entendeu? Então, o Salmo não tem capítulos. É um livro que é... Aqui nós estamos no Salmo 35, o verso 16. Olha o que Davi diz. Como hipócritas, zombadores nas festas, rangiam os dentes contra mim. Você acha mesmo que Davi está falando de gente, de pessoas? Talvez ele podia até estar falando de pessoas na experiência dele. Mas esse texto está aqui, não é para falar de pessoas para nós. Quem range os dentes contra nós é Satanás. Eu queria que você, Salmo 37, 35, verso 16. Outro salmo que eu quero que você olhe é o 37, verso 12. Salmo 37, verso 12, Davi diz assim: o ímpio maquina contra o justo, e contra ele faz o quê? Ei, quantas vezes os dentes estão rangendo aqui? Come on. Se eu fosse você, eu prestava bem atenção nessa língua que se levanta contra mim e contra você na corte celestial. Os dentes que rangem. É lógico que essa expressão é muito boa, porque quando você range os dentes, você está o quê? Feliz, alegre, rangendo os dentes. Como é que um troço range os dentes? É como aquele demônio que se manifestou lá em Chelsea ontem. Xingando a pastora. Vocês precisavam ver. Xingando ela de tudo quanto é nome. Rangendo os dentes. É assim que range os dentes. Foi muito incrível ontem, porque vários irmãos que nunca viram uma manifestação ontem ficaram chocados, porque ela foi orar para uma pessoa e o demônio... mas ele ficou muito chateado porque encontrou ele. Ele xingou ela de todo o nome. Xingou.
rangendo os dentes. Mais um verso. O Salmo 57, o versículo 4, tá? Se eu fosse você, eu orava contra os dentes que rangem contra você, viu? Exatamente, é o que Davi falava. A expressão quer dizer o quê? Quebra os dentes. Cala a boca deles, Senhor. Cala esse ranger, cala essa coisa que eles estão vindo diante do Senhor contra nós. 57, 4 diz, estou deitado no meio de leões. Presta atenção. Eu tenho que deitar-me no meio daqueles que respiram chamas. Quem são esses, irmãos? Filhos dos homens cujos dentes são lanças e flechas e cuja língua é espada afiada. E aquele demoninho virou e falou, eu falei pra ela não vir, né? Eu falei para ela não vir aqui hoje, que eles têm medo. Ali deu para ver claro como os demônios têm medo de as pessoas irem na igreja. Eu queria muito que os crentes tirassem essa ideia de a gente ter medo dos demônios, porque quem morre de medo da igreja é eles. O demônio ficou muito chateado, porque ela foi na igreja, eu falei para ela, não vir aqui, eu falei para ela, mas ela tinha que vir, e ele estava muito nervoso. Ele estava rangendo os dentes. Agora eu quero terminar esse assunto de ranger os dentes com um versículo principal, que é o Salmo 58, versículo 6. Esse eu quero que você risca na sua Bíblia. 58, versículo 6, por quê? Olha só o que o Senhor diz aqui. Ó Deus, quebra-lhes os dentes na sua boca. Arranca, Senhor, os caninos dos filhos dos leões. Se Davi fazia essa oração, você pode fazer. Pergunta. Por acaso, alguma pessoa, algum ser humano, fica com raiva da gente, fala mal da gente, quebra relacionamento? Faz, não faz? Faz. Mas a gente sabe quem está por trás deles. Esses espíritos aqui. Rangendo os dentes contra nós. Não são pessoas. Pessoas não rangem os dentes contra nós só por... Existe um espírito, ou espíritos que usam as pessoas, que rangem. Você tem que sair daqui hoje com a ideia, se você não sabia que tinha rangedor contra você, hoje você sabe. Demônios rangem os dentes contra nós, na corte celestial. Tá? Mas qual foi a promessa de Deus? Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Quero te perguntar se você está fazendo isso. Ah, irmão, tem muito crente que não está, não. Não está, não. Não está nem sabendo que tem língua falando. Vai condenar o quê? Você vai condenar o que você não está nem sabendo? Eu falo para você, não que eu saiba exatamente o que o inimigo fala contra mim, mas uma coisa eu tenho certeza, ele não fala coisa boa de mim quando ele vai diante de Deus. Então eu já faço a oração, eu falo, Senhor, eu falo assim, o que quer que está falando de mim, eu reclamo o sangue de Jesus agora, quebra os dentes, Senhor, daqueles que estão rangendo contra o teu propósito. Lembra da oração que eu falei da filha das irmãs? Eu não preciso defender a igreja, porque a igreja é um projeto do Senhor. Eu chego para ele e lembro ele, você sabe, né? Isso aí não tem nada a ver comigo. It's not about me. Isso é o seu projeto. Então, os dentes dele estão rangendo contra o seu projeto. E eu vim aqui pedir para você quebrar esses dentes, cancelar essa língua que está se levantando contra o seu projeto. Alguém tem coragem de dizer glória a Deus? Aleluia. Alguma coisa. Dá graças a Deus. Porque Ele está nos guiando aqui hoje nas veredas da justiça. Alguém diz comigo, por favor, eu sou um advogado espiritual. Mesmo que você não se sinta como, mesmo que você não tenha experiência de ser, você precisa ser um advogado espiritual. Toda vez que eu e você oramos, nós estamos vindo perante o juiz e nós somos treinados por ele nas veredas para alcançar os veredictos que ele quer bater em favor dos seus projetos, das suas pessoas e da nossa vida. Nós somos advogados na corte celestial. E o livro das leis é esse aqui. Pode falar, Bruno. Por favor, pega aqui no microfone para aparecer lá. Se alguém que já participou de alguma corte, assim, uma corte ou um julgamento. O julgamento é mais, geralmente no Brasil ele é mais brando, né? E lá tem um código de ética e o promotor ele tem, o juiz interfere, né? Quando ele pega pesado. Mas uma coisa que me chamou a atenção, eu participei de uma corte e eu vi um rapaz muito bom, uma pessoa boa hoje, sendo apresentado diante do juiz. E foi feita uma pergunta para esse rapaz. E ele disse tudo de bom.
Mas o advogado, acho que ele não soube fazer defesa. E o promotor entrou em cena. Ele ficou caladinho, rindo o tempo todo. Ele levantou e falou assim, você falou isso tudo aí que isso é bom. Mas acho que o seu advogado esqueceu que você matou, você fez isso. Ele pegou o caso, esse homem, e ele joga baixo. Ele xinga, ele fala... O promotor, naquela hora, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, eu nunca tinha visto aquilo. Ele fala coisas que no Brasil, talvez... Você está entendendo? Ele vai machucando, ele vai machucando. Então, quando eu vejo Jesus como o advogado justo, né, perfeito, e a gente sendo treinado, a gente faria uma defesa diferente, né? Por exemplo, se ele tivesse confessado todos aqueles erros e o advogado baseado naquilo, mostrando de onde ele saiu, não. Eles vieram tampando como se aquele cara fosse bom. E esse diabo, no caso, fazendo a figura daquele promotor, ele desmontou toda aquela defesa. E no final ele ria. Então o que eu vejo é que a gente tem que estar treinado mesmo nos versículos, confessando todo dia, né? Para que o diabo não tenha as armas. Assim como esse promotor zombou, o diabo, ele zomba de nós. Quantas vezes ele zomba de nós na corte celestial? Eu quero passar para um outro texto aqui, caminhando aqui para o final. Eu gostaria de mostrar em alguns pontos aqui as provisões de Deus para a nossa defesa. Então, isso aqui é importante. Eu quero começar com Isaías 49, tá? Começando do verso 24 ao 26. As provisões de Deus para a nossa defesa, porque o nosso juiz, ele abre caminhos de justiça. Aleluia, o nosso juiz, tá? Ele sabe que nós precisamos ser versados na vereda da justiça e ele passa a nos ensinar. Em Isaías 49, o verso 24, ele apenas mostra a natureza de Deus mais uma vez, que Deus não pode declarar uma pessoa culpada como inocente. E a pergunta vem da seguinte maneira: acaso pode-se tirar a presa ao valente, ou serão liberados os cativos de um tirano? Qualquer que seja a versão que está na sua Bíblia, a resposta desse versículo é não. Como é que está na sua, Pri? Você pode ler, por favor? Porventura pode alguém arrancar os despojos dos guerreiros, ou será que os prisioneiros podem ser resgatados do poder dos dominadores? A resposta é não, porque esses prisioneiros foram presos legalmente. A razão deles estarem presos é porque eles foram achados culpados. Não tem como liberar. Só que o nosso juiz entra em ação no verso 25. E ele diz assim: mas assim diz o Senhor, certamente os cativos serão tirados ao valente. Mesmo quando a gente está preso legalmente, tá? E a presa do tirano será libertada. Por quê? Porque eu contenderei com os que contendem contigo, e os teus filhos eu salvarei. Esse é o momento da gente louvar o Senhor, porque o nosso juiz, ele é justo em condenar, mas ele abre caminhos de justiça. Ele nos guia pelas veredas da justiça. Irmãos, olha, sinceramente, quando eu oro, eu estou consciente de que há um ferreiro, há um assolador, há alguém que prepara armas, só que eu estou diante do juiz e eu falo: Senhor, o Senhor pega o inimigo de uma forma que ele nem sonha. O Senhor abre caminhos de justiça que o inimigo fica... Mas de onde ele arrumou essa saída? Sabe aquele advogado? Esse foi esperto, ele realmente desmontou a defesa, mas Deus faz isso com o inimigo. Deus desmonta o argumento do inimigo de uma forma que a gente não tinha jamais ideia de como Deus podia nos tirar daquela situação. E ele nos tira. E eu queria lembrar aqui um versículo em que o apóstolo Paulo adora a Deus por isso, que é justamente Romanos capítulo 11, não o verso 36, mas o verso anterior, o verso 33 e 34, onde o apóstolo diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Aí ele diz as seguintes palavras: quão insondáveis são os teus juízos. O inimigo não tem como sondar como ele vai fazer um veredicto em nosso favor. E quão inescrutáveis os seus caminhos. Eu queria que você orasse esse versículo e falasse para Deus: eu estou numa enrascada, ou o inimigo pode estar falando contra mim, mas o Senhor tem uma maneira que o inimigo nem sonhou de o Senhor me livrar. Irmãos, eu adoro a Deus realmente,
porque os caminhos dele são superiores e o inimigo acha que montou o caso. Ele diz assim, eu quero ver você sair dessa. Aí Deus, a defesa aqui sou eu. Eles não sabem, eles não são muito versados na vereda da justiça, mas eu sou o juiz deles. Aí termina eu sendo advogado também. Olha, eu já vi vários momentos em que a pessoa teve uma revelação em que o Espírito Santo vinha com ele na corte celestial para guiá-lo em como apresentar o seu caso na corte. Gente, o advogado é, o treinador do advogado é o Espírito Santo. Ele é o paráclito. Ele é esse que ele vem com você para te ensinar como você deve se apresentar diante de Deus de uma forma que Deus precise para que desmonte o caso do inimigo. Pois o Espírito Santo, ele treina a gente, entendeu? Eu fiquei muito surpreso de dois ou três testemunhos que eu ouvi de pessoas fazendo oração de autolibertação em casa, que ela nunca ouviu eu pregar aquilo e que o Espírito Santo revelou para ela como fazer a oração. Desmontou o caso do inimigo. O Espírito Santo mesmo veio e deu as palavras na boca da pessoa. O Espírito Santo nos treina nessa de como libertar a gente. E no versículo 26, ele diz, sustentarei os teus opressores com a sua própria carne e com o seu próprio sangue se embriagarão. Em outras palavras, eles vão cair na própria armadilha que eles fizeram contra você. Não é? E toda carne saberá que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Em outras palavras, sou o teu advogado, sou a tua defesa, eu tenho caminhos de te defender que você nem imagina como eu posso te defender. Então, louvado seja o Senhor. Agora, Isaías 62, versículo 1. O Senhor diz assim, por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não descansarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. Ei, Deus está dizendo assim, eu não vou descansar. Ele é o juiz, ele está recebendo acusações, mas ele está dizendo, eu não vou descansar, eu não vou me calar, até que eu veja a justiça de Sião. E as nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória. Uma coisa que Deus quer mostrar para o mundo é a forma como Ele nos defende e como Ele nos julga. Tá? A gente realmente não tem muita versatilidade nas veredas da justiça. O Espírito Santo nos ensina algumas coisas, mas só Deus tem os caminhos insondáveis, juízos inescrutáveis. Eu amo essa palavra. Juízos inescrutáveis. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Se a gente não sabe, o inimigo também não sabe. E essa é a nossa vantagem. O inimigo também não sabe. Ele não sabe de tudo. Ele é limitadinho como nós. Ele sabe um pouquinho mais que nós, mas ele não sabe tudo. Só o Senhor, os caminhos inescrutáveis. Agora, eu não sei se vocês já leram esse texto. Claro que já leram, mas não viram da forma que eu vou apresentar para vocês uma reunião da corte celestial. Daniel, capítulo 7. Você vai ver a corte celestial reunida, uma reunião da corte celestial. Irmãos, isso aqui é tão claro como a corte está reunida em Daniel, capítulo 7, versículo 9 e 10. Veja isso. Olha os termos. Continuei olhando, Daniel teve a visão. E até que foram postos uns tronos. Escuta, na hora que coloca tronos numa visão, é porque vai haver um julgamento. Entendeu? Deus está reunindo os membros da corte. E tronos não são para pessoas quaisquer. Tronos são para juízes. Entendeu? Tronos foram postos e um ancião de dia se assentou, que no caso aqui é o próprio Deus. E o seu vestido era branco como a neve, e o seu cabelo da sua cabeça como a lã puríssima. O seu trono era de chamas de fogo, e as rodas do trono eram de fogo ardente. Está claro que está montando um cenário de Deus reunido para julgar. Esse é o juiz.
Verso 10, um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades, ou milhões assistiam diante dele. Presta atenção. E assentou-se para juízo, e os livros foram abertos. Isso aqui é nada menos, nada mais do que uma reunião da corte celestial. É uma reunião onde o diabo gosta de comparecer. É uma reunião onde são colocados os tronos, e o próprio juiz, em toda a sua majestade, está sentado no seu trono para julgar as causas. Ok? Agora, eu gostaria de levar você, deixa eu checar o meu versículo antes de falar, para Isaías capítulo 50, versículo 1 e 2. E nós estamos continuando discutindo os processos da corte celestial. E no Isaías capítulo 50, Deus está revelando aqui um processo contra Israel. E é interessante que ele usa a figura do casamento. E ele diz no verso 1, assim diz o Senhor, onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Quem é o meu credor, a quem eu vos tenha vendido? Isso aqui está claro. Não é? Por causa dos pecados, tá? Israel foi vendido. Foi levado cativo legalmente, nas mãos do inimigo. Eis que por vossas maldades fostes vendidos. Por vossas transgressões foi repudiada a vossa mãe. Ok? Deus está admitindo que o seu povo está sendo julgado por causa de acusações verdadeiras. Só que no verso 2 ele diz assim, por que razão, quando eu vim, ninguém apareceu? E quando eu chamei, não houve quem respondesse. Acaso tanto se encolheu a minha mão que eu não possa remir? Ou não tenho eu poder para livrar? Deus está perguntando assim, vocês foram presos, foram vendidos, houve um divórcio espiritual aqui, mas vocês acham que vai ficar desse jeito? Eu não vou poder fazer nada? Eu já não sei mais como tirar vocês dessa situação? Então ele diz assim, eis que com a minha repreensão eu faço secar o mar e torno os rios em deserto e os peixes morrem e cheiram mal porque não há água, morrem de sede. Em outras palavras, Deus está mais uma vez falando da sua capacidade de liberar o seu povo dos juízos que foram passados sobre ele pelo próprio inimigo. No versículo 8 e 9, Deus descreve a ousadia que a gente passa a ter mediante a defesa do nosso Deus. Perto está aquele que me justifica. E essa é uma coisa que eu e você podemos dizer. Diga comigo. Perto está o que me justifica. Tudo bem, o inimigo pode estar aqui me acusando, bem na minha cara, mas mais perto de mim está aquele que me justifica. Quem contenderá comigo? Apresentemo-nos juntos. Quem é o meu adversário? Chegue-se para mim. E adversário, mais uma vez, é a palavra para o promotor de justiça, aquele que me acusa. E aqui é o povo falando, aqui já é a ousadia do crente. Cadê o meu acusador? Quem são os que me acusam? Versículo 9. Eis que o Senhor me ajuda. Quem é que me condene? Eis que todos eles se envelhecerão como vestido e a traça os comerá. Então, tipo assim, é a ousadia que nós devemos ter, porque o nosso Deus é a nossa defesa. Eu vou finalizar a minha mensagem colocando aqui as provisões de Deus para a nossa justiça. Provisões de Deus para a nossa justiça. Apaguei o título. Mas eu queria falar especificamente, né? Hebreus 10, 20, que está falando do novo e vivo caminho. Sou Hebreus 10, 20. Ninguém que entende a mensagem da corte celestial pode ignorar o novo e vivo caminho, né? Que é o caminho do sangue de Jesus. Esse é o caminho da nossa justiça, não é? Você pode ler o verso 20? Hebreus 10, verso 20, por favor. Quer o 19 também? Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne.
Irmãos, quando eu estava sendo acusado pelo inimigo naquela fase que eu passei, porque talvez vocês vão entender muito, e eu creio que nem eu, até hoje, entendi o que realmente aconteceu comigo em 2017, porque havia um clamor do inimigo na corte, estava havendo uma acusação, estava havendo uma sentença do inimigo contra a minha vida, entende? E Deus entrou em minha defesa. E Deus usou uma pessoa e falou que eu estava lidando com uma gangue espiritual. Eu estava lidando com uma gangue de demônios. Que eles haviam se colunhado e reunido e feito um projeto junto contra mim. Por isso que eu estava naquele estado. Não era pouca coisa. Havia uma coisa determinada para me destruir. E eu estava ferido. Então Deus me levou nesse processo da corte celestial. E a revelação básica para Deus, para eu sair, foi a revelação do sangue de Jesus. Porque que a partir de 2017 eu passei a tomar a Santa Ceia muito mais vezes do que eu tomava antes. Por causa da revelação que eu tive. Eu sempre acreditei no sangue de Jesus. Eu sempre acreditei na Santa Ceia. Porém, como Deus me mostrou que eu estava muito magoado com muita gente, e a única forma de eu perdoar não era na minha força, eu não tinha força de perdoar, Ele disse para mim perdoar no sangue, que eu tinha que ter uma revelação nova do sangue, para eu poder colocar o sangue nas ofensas. Primeira coisa, Deus teve que me convencer o tanto que eu estava ofendido. Só as primeiras mensagens foram mensagens da ofensa. Eu tive várias mensagens que eu vi para entender o quanto eu estava ferido. A segunda mensagem foram as mensagens do sangue. Como eu já falei para os irmãos, eu tenho 86 vídeos sobre o sangue de Jesus no meu favorito do YouTube. Tá? Porque foram nessas mensagens, nesse tempo, que Deus renovou a minha fé no sangue. Então, quando eu comecei a aplicar o sangue de Jesus, toda aquela tralha que a gangue havia projetado contra mim, Deus me ensinou, Ele me guiou na vereda da justiça com o sangue. Gente, se eu fosse você, eu orava por uma revelação nova do sangue. Porque você já acredita no sangue. Só que para você é tudo isso, é só isso que você sabe. Mas se você tiver uma revelação nova, você vai saber usar isso de uma forma diferente. Quando eu comecei a jejuar e tomar a Santa Ceia, eu não fico falando para todo mundo fazer isso, porque as pessoas vão fazer uma coisa que não tiveram uma revelação. Mas eu tive. Eu tive uma revelação. Eu tive. E a primeira coisa que eu aprendi a fazer com o sangue foi desprofanar a minha cabeça. Desprofanar. Eu não sei se tem essa palavra, se existe. Eu sei que existe profanar. Deve ter desprofanar. Porque eu me via com aquela depressão e tristeza e pensamentos negativos, a minha cabeça, que é o lugar da coroa, da autoridade, estava profanada. Por essa razão, né, na revelação que eu tive no entendimento que eu tive de Zacarias 3, onde o sumo sacerdote está com a mitra suja, a cabeça suja, os pensamentos de tristeza, os pensamentos de solidão, de depressão, de mágoa, de ferida, eu estava com a cabeça profanada, eu não tinha autoridade. O que resgatou a minha autoridade espiritual para eu vencer a gangue foi o sangue de Jesus. Foi o sangue de Jesus. Só que eu tive que ter essa nova revelação. E nenhum pastor foi orar por mim. Eu não fui em nenhuma igreja para Deus me tirar da depressão. Deus fez isso dentro do meu quarto, Ele me guiou no caminho da justiça. Se eu fosse você, eu adorava a Deus, porque o Espírito Santo não precisa te levar em ninguém, Ele não precisa trazer ninguém, às vezes Ele pode, se você estiver orando, se você se dedicar a orar, Ele entra no teu quarto e Ele te guia nas veredas da justiça. Eu posso testemunhar que Deus me guiou nas veredas da justiça, na corte, naquele caso que havia contra mim, que eu não sabia, mas Ele abriu os meus olhos. Deus me deu um sonho, eu encontrei com aquele demônio que atirava em mim, entendeu? E eu me lembro que eu abri um processo na corte celestial. Eu abri um processo legal. Eu peguei um papel e eu escrevi processo legal na corte celestial. E eu coloquei os nomes dos demônios que Deus me mostrou naquela época. E eu abri um processo contra eles. Deus começou a me guiar nas veredas da justiça. Ele começou a me ensinar como abrir um processo contra os demônios. Tá? Existiam alguns espíritos específicos, eu vou falar de um. Tinha um espírito que ele fazia uma campanha contra mim.
Ele fazia uma campanha de maldição contra mim. Sabe o que ele fazia? Ele colocava na boca das pessoas coisas que elas falavam de mim. Eu me lembro que eu via membros da igreja em Chelsea falando a mesma coisa. Pastor é assim, pastor é desse jeito, pastor não sei o quê, pastor não sei o quê. Eu ouvia todo mundo falando a mesma coisa. E aquilo me magoava, me feria. E aí eu vi, naquela época, eu me lembro de ouvir a pastora falando a mesma coisa também. Aí eu me surpreendi e o Senhor falou para mim assim, você percebeu que é uma mensagem só? Tem um espírito que ele faz uma campanha contra você. Ele faz um outdoor contra você. E o que ele fala de você é isso. Então é o seguinte, é uma mensagem que ele colocou na cabeça de todo mundo que eles falam a mesma coisa. Essa é uma campanha, é um espírito que está fazendo uma campanha contra você. Eles são organizados. Então, não é as pessoas que estão falando contra você, mas tem um espírito que faz uma campanha. E sabe como que Deus me mostrou esse espírito na Bíblia? Balaque é o que chama Balaão para pronunciar a maldição e fazer. Entendeu? Então é o seguinte, eu me lembro que tinha um rapaz que ele falava muito mal de mim no trabalho. E a esposa do irmão que trabalhava com ele, que o rapaz nem era crente, que trabalhava com esse irmão, a mulher estava incomodada, porque ela falava assim, pastor, o rapaz fala tão mal do senhor lá no trabalho, e o meu marido não é crente, pastor. Ele não é crente. Então é o seguinte, em vez de chamar esse rapaz e falar com ele, eu fui falar com esse demônio. Porque quem estava fazendo a campanha não eram as pessoas, era o espírito. Então Deus ele começou a me guiar na vereda da justiça. Entendeu? E sabe outra coisa que Deus me falou, me mostrou sobre esse espírito? Lembra quando Davi foi enfrentar Golias? A primeira coisa que Golias fez foi falar, eu vou cortar a tua cabeça, eu vou dar a tua carne para as aves do céu. E ele fez isso por 40 dias. Ele amaldiçoou por 40 dias. Então Deus começou a me mostrar que antes dos demônios tentar derrubar alguém, eles fazem um complô para amaldiçoar. Eles vão amaldiçoando para enfraquecer a pessoa, para poder derrubá-la. Então Deus me entregou o demônio que me amaldiçoava. Para eu me ofender e eu perder. Então, assim como Davi enfrentou ele 40 dias, eu fiz um jejum de 40 dias e eu apresentava o processo diante do Senhor e falava, eu estou fazendo um processo contra todas as maldições. E eu falava com esse demônio. No meu jejum, eu falava, eu estou cancelando toda a maldição que você está falando contra mim. Eu estou fazendo uma guerra contra você e eu cancelo todas as palavras malditas que você está colocando na boca das pessoas contra mim. Eu perdoo as pessoas, eu aplico o sangue, porque eu já tinha saído daqui, eu já estava aqui. Então aí a minha autoridade começou a ser restaurada, eu comecei a enfrentar esse espírito. O que Deus estava fazendo? Deus quer fazer isso com você, Ele quer te ensinar como você lidar com os demônios que se levantam contra você. No casamento, na empresa, no trabalho, no ministério, que vai se levantar, vai. Que tem dentes que vão ranger contra você, vão. Quero saber o que você vai fazer. E Deus quer te guiar. Eu penso que a partir de hoje, você vai orar esse versículo. Eu penso que a partir de hoje você vai orar, Senhor, me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Eu digo para vocês, eu aprendi um dia a minha cabeça lá, porque ele me ensinou a desprofanar a minha cabeça. Isaías 61, verso 3, eu usava, tira a cinza da cabeça, coloca o óleo de alegria. Quando eu restaurei a minha mitra sacerdotal, que eu estava com a mitra pura, a minha cabeça não tinha mais ofensa, porque, só um minutinho, eu me lembro que eu dirigia na Uber, e à medida que eu dirigia na Uber, eu me lembrava de certos irmãos da igreja que tinham falado isso e aquilo, e aquilo ficava rodando na minha cabeça. E eu ficava construindo um discurso para falar com aquela pessoa. Assim, se eu encontrar essa pessoa, eu vou falar isso e isso e isso. Pode falar. A gente pega falando uma defesa da gente próprio, com raiva, e pronta, vem pronta. Já aconteceu comigo quando eu comecei a participar com o Senhor da Libertação. Uma das coisas que o Fernando falava, assim, sempre você tem uma coisa pronta. E aconteceu muito isso comigo, e aí eu comecei a repreender isso. E uma coisa que o Senhor ensinou também no culto, que é não deixa muito tempo para você fazer defesa. Aconteceu, aconteceu isso.
Porque nem sempre é você se defender. Às vezes é você também sendo boca desse demônio para falar, amaldiçoar as pessoas. E o Espírito Santo vai te mostrar que ó, agora é você que está sendo, então tem que ficar ligado nisso aí. Yeah. Então as pessoas precisam perceber que há demônios que põem essas coisas. Então eu desprofanei a minha cabeça. O mais importante desse novo e vivo caminho para mim foi desprofanar a cabeça, tá? A cabeça. Eu sei que eu estou dentro do horário para terminar, mas eu queria só ler rapidamente Zacarias 3, porque foi onde eu tive a revelação de limpar a cabeça. Antes de Malaquias é Zacarias, você acha? Bem do ladinho. Então, no capítulo 3, versículo 3, Josué, tá, está vestido de trajes sujos. Vamos ler do começo. Mostrou o sacerdote Josué em pé, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Isso é, estava ali o ferreiro, o acusador. Tá? Então, no versículo 4, ordenou, tirai-lhe os trajes sujos, e eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, te vestirei de trajes festivos. Uma das coisas que Deus falou para mim em 2017 é que eu estava vestido de tristeza, vestido de mágoa, vestido de decepção. Eu estava com esses trajes sujos, e o inimigo estava do meu lado, me acusando. Assim como ele acusava Josué, ele acusava a mim. Ele falava, não é o seu filho, não é o seu pastor? Mas por que ele está tão magoado? Por que ele está tão ofendido? Por que ele está com esses discursos na cabeça para falar com as pessoas? Por que ele está se sentindo tão mal? E aí do versículo 5, ponham-lhe a mitra limpa. Puseram-lhe uma mitra limpa na cabeça. E o anjo do Senhor estava ali. Deus fez isso comigo em 2017. Deus tirou da minha cabeça a mitra suja. Sabe quando é que aqueles discursos desapareceram? Quando eu anotei o nome das pessoas, foram 20 nomes. 4 carreirinhas de 5. E eu aplicava o sangue em todos os nomes. E eu dizia assim, toda ofensa que essas pessoas fizeram, ou que eu penso que elas fizeram, que eu estou ofendido com elas, eu aplico o sangue. Eu libero a ofensa no sangue. Eu não disse assim, eu perdoo na minha... Não, eu libero no sangue, eu aplico o sangue. Deus falou para mim, não tentar perdoar, eu usei o sangue. Então, a revelação do sangue, o novo e vivo caminho, foi a coisa principal para mim, em limpar a minha cabeça. Aí foi onde eu aprendi a ungir a minha cabeça, com o óleo da alegria. E aí não vou pregar tudo de novo, porque já falei, né? Agora, além do caminho novo e vivo que o Senhor tem para nós, eu quero terminar com o caminho da confissão. É lógico que você vai ser justificado diante de Deus mediante a sua confissão. Então eu quero colocar só estes textos aqui. Salmo 32, porque do versos 3 até os 6, Davi diz aquelas palavras: a justiça da corte celestial não virá sem confissão. Você tem que abrir a boca para falar. E Davi diz aqui, enquanto eu calei, eu guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos pelo meu gemido todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. E por que a mão de Deus estava pesando? Porque ele não tinha aberto a boca para confessar. Ele não tinha ido na corte para resolver a situação. É onde você descobre uma coisa e vai confessar, seja de você, seja da família, essas coisas que a gente tem aprendido a levar diante do Senhor. Então Davi diz, confessei-te o meu pecado, no versículo 5, e a minha iniquidade não encobri. Disse eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Isso é, esse é o processo legal na corte para a nossa justiça. E aí Davi diz, pelo que todo aquele que é piedoso orará a ti a tempo de poder te achar. No transbordar das muitas águas, estas a ele não chegarão. O que ele está dizendo? Por mais que o inimigo monte um caso grande, como o transbordar de muitas águas, você vai poder orar a Deus a tempo de poder achar. Isso é, você vai conseguir falar com ele e confessar e obter a justiça que ele quer fazer em seu favor. Essa é a promessa. Só que eu não quero deixar de mencionar Tiago 5,16. Lógico, confessai as vossas culpas uns aos outros para serdes curados. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, aqui está. Um caminho da justiça é o caminho da confissão.
Deus, ele nos leva a falar as coisas, porque ele nos guia na vereda da justiça quando nos leva a confessar. Abrir a boca é fundamental, é o nosso testemunho para que o inimigo possa ser calado. Você pode até falar assim: para o inimigo calar, eu tenho que falar. Alguém pode repetir isso? Para o inimigo calar, eu tenho que falar. Em outras palavras, para você quebrar os dentes dele com o seu testemunho. Então, eu quero terminar com esse versículo que é Apocalipse 12. Semana passada eu me referi ao versículo 10, só que hoje eu quero me referir ao versículo 11. Porque no versículo 10 é o versículo que diz que ele, o acusador, nos acusa dia e noite diante do Senhor. Só que no versículo 11 está o caminho da justiça. A saída. Eles o venceram. Como é que vence o acusador? Duas coisas. Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Em outras palavras, é quando você aplica o sangue, você traz o sangue na corte, mas aí você dá a sua confissão. Não é só o sangue. Você tem que trazer a sua confissão. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Tipo assim, eu não estou aqui para preservar minha reputação, não estou aqui para me preservar, eu quero satisfazer a corte celestial. Alguém diz comigo: meu desejo é satisfazer a corte celestial. Isso é ser guiado pelas veredas da justiça, satisfazer a corte celestial, se aproveitar dos caminhos que Deus nos proveu e assim nós sermos abençoados com a justiça de Deus. Só vamos orar.